Por favor, queridos, Números capítulo 13. Nossa equipe de Ministério de Dança hoje está em Colorado. Estão lá ouvindo algumas ministrações sobre o departamento Ministério de Dança. Aleluias. Diga assim: eu sou um príncipe de Deus. Repita isso: eu sou um príncipe, uma princesa de Deus. Amém. Aleluias. Você é um príncipe do Senhor. Toma posse disso. Nada vai tirar isso do seu coração. Você é um escolhido do Senhor para esse tempo. Números capítulo 13, a partir do versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi a Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é. Vede a terra que tal é. O povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má. E que tais são as cidades que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazer do fruto da terra. Era aqueles dias das primícias das uvas. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades, e deram-lhe conta a ele toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que habitava, que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio, qual passamos a espiar, é a terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Amém, querido? Feche teus olhos um pouquinho. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Teu Espírito Santo vai fazer algo novo nesses corações nesta noite. Pedimos que o Senhor, ó Deus, continue operando. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém, amém e glórias a Deus. Primeiro deixa eu fazer o que eu fiz pela manhã. Aquele príncipe ali podia ser crioulo. Eu não vi, senão eu tinha colocado um negão ali, né? Nada de racismo. Mas, queridos, nós somos príncipe de Deus, escolhido de Deus, chamados para viver um novo tempo na presença do Pai. Deus nos deu algumas obrigações.
e nós precisamos cumprir os propósitos que Deus estabeleceu nas nossas vidas. O contexto que eu acabei de ler nos fala do povo de Israel que saiu do Egito, e após alguns dias já de caminhada, alguns meses, Moisés obedece os princípios da palavra do Senhor e pede para 12 homens ir espiar a terra, ver como que era a terra que eles estavam marchando para lá. A Bíblia fala que eles levam 40 dias entre a ida, a observação da terra e a volta. 40 dias. E eles vão para lá, escolhe trazer um cacho de uva. E a Bíblia diz que esse cacho de uva precisava de 2 homens para carregar esse cacho de uva. Trouxeram figo e trouxeram romãs. E como isso chamou a atenção do povo de Israel pela produção que essa terra prometida tinha. Interessante que Moisés dá uma direção para eles, dizendo assim: olha, observe tudo. Como que é a terra, se tem matas, se tem montanhas, se tem pedra. Observe o povo. Traga-me um relatório completo de tudo que vocês observarem lá. Analise o povo. E ao cabo de 40 dias, esses 12 homens que Moisés envia até a terra prometida, a terra do povo de Israel, esses homens trouxeram um relatório. Agora, não foi qualquer pessoa que foi enviado para lá para observar a terra. Capítulo 13, por favor, Vilmar, coloque aí para mim. Capítulo 13, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Por favor. Disse o Senhor a Moisés. 2. 1, 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada qual o quê? Príncipe entre eles. Aí o versículo adiante, versículo 13, diz assim, 3. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça, que eram líderes, que eram príncipe dos filhos de Israel. Então não foi qualquer pessoa que foi espiar a terra. E a Bíblia dá o nome deles, versículo 4. São estes os nomes. Da tribo de Rubem foi enviado Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Orir. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. E vai falando todos os 12. Todos os 12 eram primogênitos, todos os 12 eram príncipes desta nação que Deus tinha libertado da escravidão do Egito. E esses 12 príncipes, eles tinham que só observar a terra, fazer anotações e trazer relatório e relatar para Moisés, para Arão, para os anciões e para o povo de como era aquela terra. 420 anos aproximadamente de escravidão no Egito. Deus levanta Moisés
Moisés, de uma maneira poderosa, usada por Deus, tira o povo do Egito, caminha rumo ao Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, eles têm algumas dificuldades no meio da jornada, falta de água, falta de pão, querendo comer carne, e tudo isso Deus foi concebendo, Deus foi dando. Agora, eles param e Deus fala para eles: ô Moisés, vamos dar uma animada nesse povo? Pega 12 príncipes aí e vai lá ver como é que era essa terra. E eles vão. Quando eles voltam, depois de 40 dias, eu fico imaginando a expectativa de Moisés. Agora a coisa vai pegar. Agora esse povo vai se animar, nós vamos tomar posse dessa terra. Era uma viagem, querido, que pela quantidade de pessoas, demoraria aí, pela quantidade, aproximadamente aí 90 a 120 dias. Essa viagem que Deus tinha programado para a vida deles. E eles chegam então e começam a dar o relatório, dizendo assim: ó, a terra é boa. Lá não é arenito, não. Não sou da laranja e cana, não. Lá da soja. O que plantar, produz. É uma terra fértil. É uma terra que produz. Aqui estavam os frutos. Quando o povo viu aqueles frutos, ficaram: puxa, essa terra é uma terra produtiva mesmo. Mas aí, alguns, ou uns deles lá, a Bíblia não menciona quem, disse assim: olha, a terra é boa, mas tem habitantes lá, tem gigantes lá, os filhos de Enaque moram lá, o deserto que nós caminhamos é difícil, nós vamos ter dificuldade de chegar lá. E esse relatório de medo atingiu, queridos, 9 dos 12, o que falou, e mais, os restantes, enfim, 10 pessoas relataram esse relatório de medo. E quando eles começaram a falar dessa situação, o coração de Moisés foi ficando pequeno, foi ficando temeroso. É lamentável, querido, que tanto cristão ainda vive dominado pelos seus complexos, sendo esmagado pela sua autoimagem. É lamentável isso. Pessoas que vivem se amargurando, curtindo um profundo sentimento de repúdio, de desvalor da sua vida, achando que não são ninguém e que não vão vencer na vida. Olham para si mesmo com uma lente embaçada, seus olhos estão míopes e não conseguem enxergar o que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes consegue passar essa baixa estima para outras pessoas, dizendo que é difícil, não vai dar certo. Há pessoas que são como esses 10 espias, são príncipes, são nobres, são homens e mulheres de valores, foram escolhidos criteriosamente por Deus, são fortes, são inteligentes, são líderes, são representantes de Deus sobre a face da terra, mas não conseguem se enxergar dessa forma. Esqueceram que as promessas de Deus para Abraão era de fazer aquele povo uma grande nação. Esqueceram dos milagres que Deus realizaram na vida deles ao longo das suas jornadas. E agora, por causa de um relatório, eles estavam já perturbados.
Moisés os enviou para conhecer a terra prometida e trazer relatórios vivos, trazer relatórios, querido, da elegância da terra, das suas conquistas. Era isso que Moisés queria. E nesses 40 dias, eles ficaram deslumbrados com a exuberância daquela terra. Era uma terra fértil, era uma terra boa, era uma terra que emanava leite e mel. Tudo que Deus tinha falado, aquela terra produzia. Mas voltaram da jornada desiludidos por causa das batalhas, por causa das dificuldades que eles teriam que enfrentar. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Você é um escolhido de Deus. Deus tem promessa para a sua vida. A sua palavra que sai dos seus lábios é que vai motivar esses que estão caminhando ao seu lado. E muitas vezes uma palavra de desânimo afeta e pega mais no coração dessas pessoas que estão caminhando do que uma palavra de incentivo. Aquele relatório, querido, que era de ameaça, que aquele povo era imbatível, que aos olhos deles, eles se sentiram um inseto, dizendo: olha, nós não vamos alcançar, nós não vamos conseguir chegar. Aos nossos olhos, nós nos sentimos o inseto, o gafanhoto. Eles eram príncipes, mas se sentiam diminuídos diante daquele gigante. Eles eram nobres, mas se sentiam desprezíveis. Eram valorosos, mas não se sentiam assim. Não se sentiam assim. Aqueles 10 espias conseguiram contaminar todo o arraial de Israel, todo o seu pessimismo. Aquela multidão se alvoroçou de tal forma que a primeira coisa que eles queriam fazer era matar Moisés, matar Arão e automaticamente quem estava apoiando Josué e Calebe. Agora, o sintoma que esse povo trouxe não é sintoma de cristão, meu irmão, de quem é vencedor, de quem é príncipe nas mãos do Senhor. Senso de fraqueza. A Bíblia diz no versículo 31, não podemos atacar aquele povo. Eles estavam se diminuindo. Esses homens, querido, anularam a palavra de Deus, duvidaram do poder de Deus, enxergaram só os obstáculos. Você é um príncipe de Deus. Não olhe os obstáculos, creia na promessa, creia na vitória, creia nas promessas de Deus sobre a sua vida. É difícil? É lógico que é. Há um complexo de inferioridade. Versículo 31 diz: porque é mais forte do que nós não vamos alcançar, nós não vamos conseguir, porque eles são mais fortes do que nós. De fato, querido, as cidades que eles deveriam conquistar eram grandes, mas não era maior do que o nosso Deus. O controle estava na mão de Deus. E aquele relatório maligno, aquele arauto do caos que apareceu sobre o ouvido deles. O versículo 32 diz que espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. A terra é boa, mas quando as pessoas são contaminadas por esse vírus maldito do pessimismo, difama as promessas de Deus. Deixa eu te explicar isso. Deus já falou com você? Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão, dá glória a Deus aí. Meu irmão, siga nas promessas.
É lógico que vai haver oposições, mas quem está ordenando, quem está mandando, quem fez a promessa não foi Moisés, não foi Abraão. Quem fez a promessa que aquelas terras seriam deles foi o próprio Deus. Deus já tinha decretado que aquela terra seriam deles. Eles só tinham que caminhar, irmãos, obedecer os princípios e tomar posse da palavra de Deus. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado? Passamos para o outro lado, e no meio daquele rio do Mar da Galileia, Mar Tiberíades, veio uma grande tempestade, veio um grande vendaval, e Jesus na polpa dormindo. Os discípulos começaram a clamar, foram lá, acordaram o mestre, disseram: mestre, estamos indo a pique. Jesus levanta, repreende o vento e repreenda o mar. Mas a ordem de Jesus era para chegar do outro lado. Jesus não disse: vamos ver se vamos conseguir, não. Ele disse: vamos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Então a promessa é garantida. Eu tenho promessas de Deus, queridos, e vivo em cima dessas promessas. E cada dia essas promessas vão se cumprindo. Os obstáculos, é lógico que vamos ter obstáculos, mas quem prometeu foi Deus. E se Deus prometeu, eu vou tomar posse dessas promessas. E agora, olha a fraca autoestima desse povo. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Eles eram príncipes, mas estavam se sentindo inseto. Eles eram príncipe e estavam com medo dos gigantes. De príncipe para gafanhotos, de filho do rei a insetos. Era assim que eles estavam se sentindo. Uma visão distorcida. Meu irmão, ouça o que o Espírito fala ao seu coração. Creia nessas promessas. Creia. Não tenha uma visão distorcida de quem você é. Você é o vencedor. Você é o filho de Deus. Você tem promessas. Nós somos uma nação santa, um povo adquirido. Você não precisa pagar um preço, porque o maior preço Ele já pagou na cruz do Calvário. A salvação é de graça. Gigantes vão aparecer mesmo. É bem verdade que eles se sentiram como um pigmeu, mas eles eram fracos aos olhos do gigante, mas eles eram fortes diante dos olhos de Deus. Eles eram guerreiros, irmãos, mas o povo de Deus não era guerreiro. Era um povo obediente. Era um povo obediente. E se você entender isso, você vai ver que no capítulo 14, eles começam então a colocar-se como as coisas aos olhos deles pareciam. Versículo 8. Josué se levanta e diz assim, põe aí por favor, versículo 8. Olhe bem. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de você, as bênçãos vão acontecer na sua vida. A vitória vai chegar na sua vida. O versículo 9, por favor. A Bíblia diz: tão somente não sejais rebeldes. Contra quem? O nosso segredo, a nossa vitória, a nossa graça, querido, não está no PL e não está no PT. Se o Senhor se agradar de nós, tão somente
não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não temas o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os tema. Quem está a sua confiança? Nada contra essa paralisação, meu irmão. Meu Deus do céu, muito pelo contrário. Nada contra Lula que venceu a eleição, ou Bolsonaro que poderia ter vencido. Nada contra. Mas a nossa confiança não pode estar no homem. A nossa confiança tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar da sua vida, pastor, mas o país, meu irmão, Deus é Deus do país, do mundo. Aqui está dizendo para uma nação, mais específico, depois vocês vão ver que Deus fala diretamente com Moisés. Se nós nos colocarmos diante da presença de Deus, Deus vai nos dar a vitória. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Então tira o seu foco do homem, das dificuldades. Mas agora não é hora de investimento, meu irmão. Se Deus te dá uma palavra, caminhe debaixo desta palavra. Ouça o que o Espírito Santo está lhe dizendo. Pastor, mas como que vamos fazer? É caminhar debaixo de uma promessa de Deus. Debaixo de uma promessa de Deus. O versículo 10, a Bíblia diz que toda a congregação queria apedrejar Moisés. Eles queriam até levantar outros líderes para voltar para o Egito. Olhe bem, queridos. 400 e poucos anos viviam escravos no Egito. Oravam para que Deus pudesse libertar. Deus manda Moisés, o povo sai daquela escravidão. E agora, eles querem eleger um líder para voltar para o Egito. Um líder. Eles queriam colocar uma pessoa para voltar a direcionar os passos deles novamente para o Egito. Aí Deus olha para aquele povo. E agora Deus começa a fazer um teste com o coração de Moisés. Com Moisés. Versículo 11. A Bíblia diz. Põe aí, por favor. Versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando este povo provocará? Até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que já fiz no meio deles? Quando eles pensam em pegar pedra para arremessar contra Moisés, a glória do Senhor desce sobre aquele lugar e Deus fala com Moisés. Deus queria ver se ele podia confiar em Moisés. Deus fala que ia destruir esse povo. E Moisés fala: mas o que o povo vai dizer se o Senhor destruir esta nação? E Deus falou: olha, eu não escolhi errado não. Moisés é meu servo. Eu não escolhi errado. E aqueles príncipes que foram lá, 2 daqueles homens, Caleb e Josué, Deus olhou para eles e disse: eu não escolhi errado. Esses aí têm o meu coração. E por causa dessa atitude deles, o povo de Israel anda 400 anos no deserto. Desculpa, 10%. Por causa disso, eles andaram 40 anos no deserto. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Meu irmão, entenda. As dificuldades sempre vão ter. Mas quem é você? Quem é você? Você é príncipe? Tem príncipe aqui, princesa, amém? Sempre vai ter, meus irmãos. Mas não dê ouvido à murmuração.
Não dê ouvido à apostasia. Não dê ouvido, querido, à ingratidão do povo. Caminhe. Eles disseram, antes morrêssemos no Egito. Começaram a murmurar contra Moisés. Induziu o povo ao desespero. Mas Deus estava sobre a vida de Moisés, sobre a vida daquele povo. E o que fazer quando se constatar que o povo está afetado por essa síndrome? O que devemos fazer? Olha o que Moisés fez, versículo 14, versículos 5 e 6. A Bíblia diz, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, e Josué e Calebe rasgaram as suas vestes. Se você está vendo que a apostasia está entrando dentro da sua casa, na sua empresa, meu irmão, tome uma postura, vá à presença de Deus, ore, clame a presença de Deus, que Deus vai entrar com provisão e vai mostrar quem é você diante desta batalha. Creia, firme-se nas promessas infalíveis de Deus sobre a sua vida. Olha, a promessa de Deus era o versículo 7, diz no capítulo 14, a terra pelo qual nós passamos a espiar é terra muitíssima boa, eu vou tomar posse dessa terra, a terra é minha, nada vai tirar do meu coração as promessas de Deus. Tome posse da promessa, meu irmão. Você faz parte desse projeto que Deus tem sobre a face da terra. E a minha oração é, Senhor, não me deixa de fora do seu projeto para esse ano de 2023. Nós não devemos, queridos, deixar ser influenciado pelos comentários, pelas críticas, por essas epidemias do desânimo, não. Eu sei quem eu sou no Senhor, as promessas vão acontecer. Nós vamos nos firmar na palavra e vamos ver a vitória, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que reina neste mundo. Eu sou príncipe do Senhor, eu tomo posse. 2023 será o ano da virada, a chave já está mudando e a glória do Senhor vai permanecer sobre as nossas vidas. Conhecer a estratégia de Deus, querido, para a nossa vitória. É o versículo que eu acabei de ler, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós. Ei, meu irmão. Ei, príncipe. Ei, princesa de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, as promessas deles vão se cumprir sobre a nossa vida. Então somente creia nisso. Não temas. Não temas os gigantes. Não temos deserto da vida. O Senhor é imbatível. Ele está nessa batalha conosco. A nossa vitória, querido, não advém da nossa força. Eles poderiam ter ali os maiores guerreiros para lutar contra aqueles gigantes. Mas não é assim que vem a vitória. Deus trata essa questão, querido, com a glória dele se manifestando. A Bíblia diz, o versículo 10, põe o versículo 10 ali, queridos. Olha o que a Bíblia diz, o versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, o que acontece? A glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Quando o Senhor perceber que você não vai suportar, pode ter certeza que Ele vai se manifestar. Se o Senhor perceber que você não vai aguentar a batalha, por você é um príncipe do Senhor, você é um escolhido de Deus, a glória do Senhor vai se manifestar. Pode esperar, pode esperar. Todas as minhas batalhas foram assim. Todas as minhas vitórias foram assim. Na hora final, eu vejo que as coisas saíram tudo do controle. O Senhor se manifesta. E a vitória é maior. E a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestou, apareceu na congregação. Todos os filhos de Israel viram. Agora, olha o versículo 11 aqui, só para encerrar. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor, a glória dele apareceu. Mas com quem que Deus falou?
Com quem que Deus falou? Deus só falou com Moisés. Entendeu? A glória se manifestou. Todo mundo viu a nuvem de Deus baixando. E quando a nuvem de Deus baixou, a Bíblia diz, todo o povo de Israel viu, mas Deus falou com... Você é príncipe? Estamos na era da graça, amém? Deus vai falar com você. Amém? Deus vai falar com você. Em relação à igreja, vocês sabem como que Deus faz. Em relação à família, vocês sabem como Deus faz. Deus vai falar com você. Você é um príncipe de Deus. Não deixe o diabo falar outra coisa para você, não. O relatório médico, puxa, mas não é a última palavra. A última palavra vem de Deus. O contador mostrou o relatório. Não é a última palavra. A última palavra vem de Deus. Deus vai se manifestar. Se prepare. Você é um príncipe de Deus.